Graças a Deus. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos, nós estamos aqui hoje mais uma vez na live do Culto de Doutrina. Nós estamos estudando sobre a história do povo de Deus. Hoje é a parte 3, né? Hoje é a parte 3. A diaconisa Juliana já entrou ali, está conosco, né? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E nós hoje vamos continuar o estudo. Nós falamos na primeira aula sobre a história do povo de Deus, a guerra do bem contra o mal, da injustiça contra a injustiça e da suspeita do inimigo por causa da profecia, né? A profecia de Deus, a primeira profecia a respeito do Messias, que alguém ia nascer, a semente da mulher, né? Para pisar na cabeça da serpente. Então, e na segunda aula nós estudamos sobre os tipos, que são todos aqueles pessoas ou coisas que foram levantados para simbolizar Cristo, né? Então e hoje nós vamos continuar, porque eu fiz uma pergunta na última aula. A suspeita do inimigo agora recaía sobre uma pessoa dentro da nação de Israel ou sobre a própria nação de Israel? Que é isso que nós vamos saber nessa aula de hoje, se a suspeita do inimigo recaiu sobre a nação ou sobre uma pessoa. Amém? Então vamos orar ao nosso Deus para a gente começar esse estudo. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai querido, pela tua bondade, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. O Senhor tem sido o Pai zeloso com a tua nação, com o teu povo, com todo aquele que crê em ti desde o princípio. O Senhor tem cuidado da humanidade. Muitas pessoas têm se afastado do Senhor. Muitas pessoas têm rejeitado o caminho da salvação. Mas o Senhor tem trabalhado para trazer o ser humano a ti. Nós te agradecemos porque cada pessoa que está entrando agora para estudar a palavra conosco está realmente interessada em aprender mais do Senhor. Que o Senhor nos ensine nessa noite pelo teu Santo Espírito. Que o Senhor abençoe e continue abençoando as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos. Que todos estejam debaixo da tua bênção. Obrigado pela vida do meu neto, o Ângelo, que está me ajudando aqui nessa live, o meu esposo Jorge, a irmã Vera, que está aqui conosco. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos, seus lares, e que o nome do Senhor seja glorificado. Muito obrigado, Senhor, pela tua bênção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos ler o texto básico dessa noite, que está no livro do Êxodo. Êxodo, que é o segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Capítulo de número 1. A partir do versículo 1. Nós vamos ler esse texto agora. Amém? Alguns irmãos já estão conosco aí, né? A irmã Terezinha, seu Raul, a diaconisa Juliana já tinha entrado, a Cida Matos, Juliana Silva, aleluia, Camila Silva, glória a Deus, que Deus os abençoe. Então vamos ler o texto de Êxodo, capítulo de número 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele.
para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitã e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que eles cheguem, a parteira já deram à luz os seus filhos. E Deus fez as parteiras e o povo aumentou. Aliás, e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Amados, como nós estudamos na aula passada, os tipos de Cristo foram perseguidos duramente. O filho das trevas, Satanás, ele trabalhou ardentemente para destruir todos os tipos que ele achava, suspeitava que eles eram aquele de quem Deus falou lá em Gênesis 3,15, que esmagaria a sua cabeça, a semente da mulher que esmagaria a sua cabeça. Então, e de repente ele se viu também diante de uma nação, porque quando ele percebeu que Israel se formou uma nação, ele pensou: então seria uma nação a semente que vai esmagar minha cabeça, ou alguém dentro dessa nação? Que foi o que nós estudamos na aula passada. Então hoje nós vamos ver como o inimigo se comportou e como o povo de Deus, graças a Deus, vocês sabem, amados, que o povo de Deus é um povo vencedor. Sabe, a gente passa por muitas lutas, muitas dificuldades, passa aqui na terra. O próprio Senhor nos orientou e nos falou sobre isso. E é só a gente continuar firme, a gente continuar de pé, a gente continuar crendo. Porque o Pai, ele trabalha o tempo todo para nos dar vitória. Ele não nos deixa sozinhos. Aleluia, glória a Deus. Então, a nação de Israel estava na mira do adversário. Você vê aqui nesse texto. Porque o que ele estava fazendo ali? Quando ele observou que o povo de Israel era numeroso, começou a se multiplicar, como Deus disse lá no princípio, na criação do homem. O Senhor disse: olha, multiplicai-vos, enchei a terra. E nós aprendemos, até eu preguei isso sobre a Torre de Babel, né, no domingo, que tem muita gente que fala que Deus só se preocupa com a nação de Israel. E eu quero dizer para você que a Bíblia diz que ele se preocupa com toda a humanidade. A nação de Israel, ela foi criada com um propósito para levar todas as outras nações a crerem em Deus. E a gente percebe que ali na origem dos idiomas, na origem das nações, porque cada idioma ali formou uma nação, e o povo teve que se espalhar sobre a terra, parar de
construir aquela torre. E a nação de Israel é o povo que adorava a Deus. É o povo que se dobrou diante do Senhor. E através deles, Deus queria chamar as outras nações a si, porque eles adoravam outros deuses estranhos. Então, muita gente não compreende, pensa assim, Deus só queria salvar os judeus. Mas aí, quando você medita na Bíblia, você vai para a história, você percebe a preocupação de Deus com todo ser humano. Aleluia, glória a Deus. Então, a nação de Israel estava ali na mira do filho das trevas. Onde você vê isso aqui? Quando ele colocou no coração de Faraó para oprimir os israelitas. Vamos ver os versículos 10 e 11? Olha, no versículo 10 ele diz, olha, eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Eles queriam continuar escravizando os filhos de Deus, né? E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Cidades inteiras só para guardar mantimentos, que eram cidades celeiros. Sabe, amados? Faraó, o inimigo começou a instigar Faraó. Ele começou a usar Faraó para oprimir o povo do Senhor, aqueles que acreditavam no Deus vivo. Porque esse é o papel de Satanás, tirar a fé do coração para colocar a fé em outras coisas, em outros deuses, para que as pessoas coloquem outros deuses em suas vidas. Mas o nosso Deus, ele todo o tempo, ele trabalha com todo aquele que crê para trazer essas pessoas a Cristo. Então, isso que a gente deve entender para que a gente não venha pensar, mas porque Deus só gostava dos judeus. Então, a gente tem que olhar a palavra de Deus e ver, porque senão a gente não era salvo. Você não era salvo. Porque nós fomos salvos porque o nosso Deus nos amou. Aleluia. E nos chamou pelo nome. E é por isso que somos salvos. Então, quando o inimigo olhou para Israel e disse, olha, eu acho que é essa nação de Israel que vai querer pisar na minha cabeça. Então, ele começou a usar quem ele podia, quem estava no controle ali, quem tinha autoridade ali sobre os israelitas. E era Faraó. Faraó, todo mundo sabe que é um título de rei, né? Lá dos reis do Egito. Dos reis, Faraó é um título, que alguém já perguntou por que eles chamavam eles todos de Faraó. É porque é um título, tá bem? Não é nome, é um título. Então, nós vimos aqui o filho das trevas se levantando ferozmente. Então, mas aqui no versículo 12, aliás, do 15 ao 16, vamos ver aqui. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteira as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então, quanto mais opressão vinha sobre os filhos de Israel, mais o povo israelita se multiplicava. Eles se multiplicavam. O versículo 14 dizia aqui, que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania o serviam. Mas o problema é que, mesmo com tudo isso, mais eles se multiplicavam. Aqui no versículo 12 também fala, mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam. O povo de Israel se multiplicava porque essa era uma ordem de Deus, eles estavam debaixo de uma profecia de Deus. Então é tremendo o poder de Deus sobre a vida do seu povo, mesmo quando o seu povo está passando luta debaixo de opressão e de sofrimento. Deus não para de trabalhar e fazer com que seus planos se concretizem. Mas há sofrimento. Não tem como não haver sofrimento na terra, amados.
Infelizmente. Mas eu quero dizer para você que sofrer com Deus é melhor do que sofrer sem Deus. Não tem nem comparação. Por isso, vamos sofrer se for necessário, mas é por causa do nome do Senhor em nossas vidas. E vamos sofrer com alegria, porque nós estamos sofrendo por sermos filhos de Deus. Porque um dia nós não vamos estar aqui. Tem que guardar isso no coração para passar pelas provas, para passar por todas as lutas. Tem pessoas que gostam de oprimir, sabe? São os faraós hoje em dia. Às vezes é dentro do lar, às vezes é na empresa, às vezes é numa comunidade. Tem pessoas que gostam de oprimir os outros. Mas nós precisamos lutar contra a opressão maligna. Como? Nos multiplicando, crescendo na presença de Deus e não dando ousadia para o adversário. O adversário não pode, de jeito nenhum, brincar com as nossas vidas. Ele trabalha na vida de Faraó, assim como ele trabalhou na vida de Faraó o tempo todo, para aniquilar a nação de Israel, dando ordem a essas parteiras para que elas matassem os meninos do sexo masculino, para que não houvesse mais multiplicação e nem guerreiros na terra, no povo de Israel. Ele também hoje trabalha para que a gente também não se multiplique em número de discípulos de Jesus Cristo. Para que a gente não tenha força para pregar o evangelho, para que a gente não tenha força de ganhar pessoas, de dar testemunho de vida, porque alguém que vive debaixo de opressão, essa pessoa fica ali debaixo lutando para sair da opressão e muitas vezes se perde e aí nem tem mais aquela alegria para evangelizar. Mas eu quero dizer para você nessa noite que assim como o povo de Israel, que ficava debaixo de opressão, mas eles se multiplicavam, que você também, na luta que você esteja passando, não importa, que você também se multiplique, que fale do grande amor de Deus para as vidas. Porque o Senhor nosso Deus, Ele está conosco, Ele não deixa a gente em momento algum. Então, nós observamos que em tudo isso aqui, Satanás estava lutando para acabar com aquele que esmagaria sua cabeça. Era esse o propósito dele. E hoje o que é que ele quer fazer? Ele quer acabar com a gente, para a gente não pregar o evangelho. Mas o nosso Deus está com a gente para fazer a gente se multiplicar sobre a terra como filhos de Deus. Então vamos trabalhar no reino do Senhor. Então aqui, ó, o versículo 22, o 22 diz assim, ó: então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Olha que coisa aqui, ó. Vocês sabem que Moisés ia nascer aqui, estava nascendo aqui, nesse contexto. Então o propósito do inimigo era que matasse todos os meninos, ou seja, aquele que seria a semente dentro dessa nação. E era Moisés, e Moisés foi lançado nas águas, todo mundo sabe essa história, até as criancinhas pequeninas sabem que Moisés foi colocado pela sua própria mãe em um cesto e lançado no rio Nilo, para que ou fosse salvo ou acontecesse um milagre. E o milagre aconteceu porque enquanto o adversário trabalha para destruir, o nosso Deus trabalha para proteger. E o nosso Deus protegeu Moisés, e é incrível que ele protegeu Moisés dentro da casa de Faraó, dentro daquele que queria exterminar os possíveis guerreiros do Deus vivo. Porque Faraó estava com medo, era dos guerreiros, dos homens, porque os homens iam para a guerra. As mulheres não tinham força, as mulheres eram sujeitas, então eles poderiam fazer escrava de todas as mulheres, mas os homens que iam para a guerra, ele ia aniquilar todos, então eles não poderiam lutar contra ele. Por quê? Porque as pessoas que não têm Deus, eles só veem espada, sangue, guerra carnal. Eles não veem como nós vemos que a guerra nossa não é carnal, não é contra carne e sangue, a nossa guerra é espiritual. Mas quem não tem Deus não vê dessa maneira. Por isso eles queriam matar todos os meninos. Mas olha só o que nosso Deus fez. Vamos ver aí no capítulo 2, aqui mesmo de Êxodo, capítulo 2, versículo 5, o 9 e o 10, que diz assim: desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio,
vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Aleluia, glória a Deus. Olha a provisão de Deus. Esse menino foi salvo pela própria filha de Faraó. Depois esse menino foi levado à própria mãe para amamentar. Ninguém podia tocar nesse menino, porque ele pertencia naquele momento à filha de Faraó. E é incrível o que Deus estava fazendo aí. Era o propósito de Deus em ação no curso da história da humanidade e do povo de Israel, de todo aquele que acreditava no Deus vivo. Sabe, amados, por que as pessoas têm tanta dificuldade em entender que o trabalho de Deus é o resgate do ser humano, é o resgate da humanidade? O tempo todo, Deus preservou a vida de um líder, de um resgatador, aleluia, de um libertador, de um profeta, de um homem de Deus. Então isso foi tremendo. E dentro da própria casa de Faraó, aprendendo toda a cultura ali. Nós sabemos que em todo esse projeto parece que fica um vácuo, mas não é a história. Se você for ver a história, ela tem todos os pontos e mostra que Moisés cresceu ele foi treinado na espada, na casa de Faraó, como um guerreiro. Ele foi treinado naquela cultura, porque tudo isso tinha um propósito. A suspeita do inimigo, a partir do momento que Moisés foi contra os egípcios para defender um judeu que era seu próprio sangue, chegou aos ouvidos de Faraó, que o procurou para matar. Então, o que aconteceu? Deus o enviou para Midian. Mas tinha um projeto. Deus queria treinar Moisés lá em Midian para retornar para o Egito, para resgatar o seu povo. E aí sim, aí a suspeita do inimigo se concretizou e recaiu sobre Moisés. O filho das trevas começou o seu trabalho para destruir Moisés, porque sabia que ele era o libertador. Foi 40 anos que Moisés ficou em Midian. 40 anos. Então, vocês imaginam quantas vezes o inimigo investiu contra ele? Né? Vamos ver aqui Êxodo 2, do 23 ao 25. Enquanto Moisés estava sendo preparado lá em Midian, os israelitas sofriam muito. Estavam debaixo de uma opressão terrível, porque eles se multiplicaram muito. E o faraó estava realmente oprimindo eles de todas as maneiras. Mas quando a opressão chegou ao limite deles, eles se lembraram que podiam clamar a Deus. Tem pessoas que só clamam a Deus quando já não estão aguentando mais. Poderiam ter buscado a Deus no princípio das dores, mas eles deixam para ir lá no seu limite. Aí eles se lembram: meu pai, deixa eu clamar, deixa eu orar, que Deus ouve, que Deus responde, que Deus me ajuda, que Deus me dá vitória. Sabe? É incrível como o ser humano age dessa maneira. Então vamos ver aqui em Êxodo 2, 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição.
Sabe, amados? Não é Deus que se afasta das pessoas. São as pessoas que se afastam de Deus. Param de buscá-lo. Se a gente quiser ter comunhão com Deus, se a gente quiser estar ligado com Deus, o que a gente tem que fazer? Nós temos que buscar o Senhor em oração. Clamor é quando você se derrama perante a face do Senhor. É quando você diz, Pai, eu não estou suportando isso. Isso está demais para mim. Me ajude, por favor. Mas você não fala isso de qualquer maneira. É algo que vem de dentro de você, que chega a tocar o coração de Deus. Deus, Ele olha para você. Não tem como você não chamar a atenção de Deus em um clamor. E foi o que os filhos de Israel fizeram isso. E o que é que aconteceu após isso? O que é que aconteceu? Naquele momento, a opressão sobre os filhos de Israel levou-os a esse clamor tão grande. E Deus ouviu esse clamor. Então nós sabemos que Moisés estava onde? Lá em Midian. E o que Deus fez? Vamos ver aí em Hebreus, Hebreus não, desculpem. Em Êxodo 3, o versículo 1, que diz o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor. Você vê aí anjo do Senhor com letra maiúscula? A gente sabe que é um caso de teofania, né? Que é a presença de Jesus na forma de anjo. Numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te achegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Exatores, você sabe, é aquela pessoa que leva você ao seu limite máximo de dor, de angústia, de sofrimento. É quando a pessoa perde as forças. Já não suporta mais o sofrimento. Conheço-lhe o sofrimento, disse o Senhor. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Se tem uma coisa que Deus não pode suportar, é ver os ímpios oprimindo aqueles que confiam, aqueles que são filhos de Deus. Eu mesmo tenho visto nessa terra Deus defender aqueles que são filhos de Deus contra aqueles que rejeitam a Deus. Eu já vi muitas pessoas dizerem: eu me converti porque tentei fazer mal àquela pessoa e os demônios disseram que eu não podia fazer porque eram seguidores do Cristo. Então, se tem um maior do que Satanás, eu me converti para servir ele. Eu já ouvi testemunhos assim. E eu acredito que vocês também. Então, o nosso Deus, ele trabalha, ele ouve o clamor e ele não quer ver o seu povo oprimido. Ele quer ver o seu povo livre. E ele diz aqui, ó: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Aqui a gente pode entender a humildade de Moisés. Ele
E pode entender também que ele se sentia pequeno demais, não é? Aí Deus diz, ó, Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Porque às vezes a gente se sente pequeno diante de uma situação. Mas o nosso Deus está conosco, nós vencemos. Porque o nosso Deus quer nos dar vitória. E ele disse, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aleluia. Glória a Deus. Disse Moisés a Deus, eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Olha que coisa extraordinária. O nome de Deus. Eu sou o que sou. Porque ele é eterno. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração a geração. Aleluia, glória a Deus. Sabe, amados, Deus ali estava dizendo, olha Moisés, tudo isso que aconteceu com você, até mesmo você ser apacentador de um rebanho do seu sogro, para aprender, porque naquela época, amados, apacentar o rebanho no deserto não era brincadeira. Tinha muitas feras, ursos ferozes, muitas coisas. Era muita coisa para ele vencer ali. Mas só que ele era um guerreiro. Nessa parte ele tinha sido preparado no Egito. Mas a parte espiritual, a parte do cuidar, essa é com Deus. Aleluia. É Deus quem prepara essa parte. Não tem ninguém que possa preparar como o Senhor. É a melhor escola, é a escola de Deus. E é por isso que muita gente fala, a escola do Senhor é o deserto. Tem gente que não entende isso. Mas é assim que acontece. Porque a pessoa se torna mais forte. Aleluia, glória a Deus. Então, naquele instante, Moisés se viu diante de uma situação em que ele se sentiu pequeno demais para uma missão tão grande de resgatar. Ele sabia que Faraó era terrível também e que não ia querer perder os escravos, porque ele tinha escravizado aquele povo que fazia tudo que ele ordenava que fosse feito. Construir cidades inteiras. Ele não tinha que se preocupar, ele não pagava um centavo, a não ser alimentação e lugar onde morar. Mas era muito difícil para o povo de Deus suportar muito tempo aquilo. E Deus viu, e Deus enviou esse libertador. Então Deus usou Moisés no Egito através das 10 pragas. Todo mundo sabe essa história. Eu não preciso nem aqui relatar tudo. Eu só quero dizer para você que foi com braço poderoso, foi com braço forte que Deus levantou Moisés para ir ao Egito e dizer para Faraó, solta o meu povo para me adorar. Assim diz o Senhor. E foi o que ele fez. Israel partiu depois dessas 10 pragas com mão poderosa. Eles partiram, Moisés guiando eles pelo deserto. E eles foram para a terra de Canaã, como Deus havia prometido a Abraão. Vocês lembram lá no começo do estudo que nós falamos sobre isso? E eles foram para Canaã, que era a terra prometida. Olha, tome isso aí como o que Deus está falando conosco hoje. Porque a Bíblia, ela é atual, ela é real, ela é verdadeira. A mesma coisa somos nós hoje. Nós estamos sendo preparados para a Canaã celestial. Não é a Canaã terrena mais. Nós estamos dentro dos templos, na congregação, cada um em uma congregação, mas nós somos um povo só. Todo aquele que crê em Deus, nós vamos ser levados para a Canaã celestial. Com forte mão, o nosso Deus está nos guiando.
para não ver a queda de nenhum dos seus filhos. Muito embora muita gente tenha largado o Senhor, como também naquela época muita gente começou a dizer que preferia o Egito do que viver no deserto, porque não tiveram a condição de entrar na terra de Canaã por causa da rebeldia, que se rebelaram contra Moisés, rebelaram contra o projeto de Deus, porque tem pessoas que eles estão no sofrimento, eles não querem passar por aquilo, eles querem pular as etapas. E a gente sabe que para obter a vitória, a gente tem que passar pela guerra, pela luta primeiro, para chegar na vitória. E é isso que muita gente não quer passar. E tem uns que abandonam o caminho, abandonam a escola de Deus. E nós não podemos fazer isso. Porque a nação de Israel, todos aqueles que permaneceram obedientes, vocês sabem que de 20 anos para baixo, junto com Caleb e Josué, eles entraram na terra. Aqueles que não obedeceram, eles morreram no deserto. Um caminho tão curto e eles demoraram tanto para entrar. Sabe, isso é uma lição muito grande para nossas vidas. A gente prestar muita atenção nisso. Para que a gente não venha cair no mesmo erro. De olhar para o deserto, de olhar para a aflição, para as coisas difíceis e dizer, eu não suporto isso, vou abandonar tudo. Fique com Deus, se fortaleça em Deus e vença as tempestades. Vença a poeira do deserto, vença as serpentes velozes do deserto, vença tudo, mas é com o Senhor. Porque o povo de Israel foram para Canaã e todos aqueles que entraram em Canaã, eles se tornaram uma grande nação, dona do seu próprio território, aleluia. O propósito de Deus é restaurar a humanidade toda, aleluia, glória a Deus, através da nação de Israel, através dos seus filhos nessa terra. Eu gostaria que você gravasse isso em seu coração nessa noite. Eu poderia ler a Bíblia toda aqui, ler o Êxodo todo para contar essa história, mas vocês sabem essa história. A mira do inimigo estava em cima do libertador. Agora, a nação de Israel estava em Canaã. Ele continuou suspeitando. Quem vai esmagar minha cabeça? Sabe, a princípio, a nação de Israel ali, ela tinha o governo totalmente teocrático, ou seja, o governo de Deus, através de juízes que Deus levantou para ajudar o povo. Então, nós vamos ver, nós sabemos que o governo dos juízes foram cheios de baixos e altos também, vitórias e derrotas. Então, na próxima aula nós vamos estudar sobre o que aconteceu depois disso, que a nação de Israel, o governo de Deus, através dos juízes, nós vamos estudar o que aconteceu após isso. Amém? Que Deus os abençoe nessa noite, com todas as sortes de bênçãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui na live conosco, Diaconisa Juliana, Cida Matos, Irmã Terezinha e seu Raul, Diácono Ramon, Camila Silva, Juliana Silva, Irmã Kelly, Irmã Eliane. Então, esses irmãos aqui, sabe, amados, a gente tem a mania de falar com os jovens, aí a gente fala o fulano, e quando é com os irmãos adultos, a gente fala irmão fulano, né? Às vezes a gente se comporta assim por um hábito, né? Mas são todos nossos irmãos que estão aqui conosco nessa live. A irmã Eliane Costa está aqui também. Então, todos vocês que estão conosco, até aqueles que não estão aparecendo aqui, o nome aqui na live, a Louane está ali também, né? Que Deus te abençoa. Elaine Dourado, aleluia. Que Deus te abençoe a casa de vocês, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus por causa desse momento de estudar a palavra de Deus.
porque é muito bom a gente lembrar a história. A história, ela nos traz a memória, tudo que o Senhor fez por nós, desde o princípio. E isso nos dá uma força muito grande para vencer. Amém? Então, nós vamos continuar na aula seguinte, esse estudo. Pai, nesse momento, nós abençoamos cada um dos teus filhos que citamos os nomes aqui, que estão conosco nessa live. Também abençoamos, Pai, em teu nome, todos aqueles que ainda vão ver essa live, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, nós queremos te agradecer, porque a tua mão poderosa que guiou o teu povo do Egito até a terra de Canaã, é a mesma mão que está guiando o teu povo hoje, por essa terra, até um dia nos levar para a Canaã celestial. Derrama teu poder e tua glória sobre o teu povo, sobre a tua igreja, meu Deus. Nesta hora, se tiver alguém angustiado, passe agora a tua mão, Pai querido, sobre os seus corações, sobre suas almas, e traga, Pai querido, sobre eles a alegria e a força. Vai tirando toda angústia, toda dor, todo sofrimento, toda tristeza, toda amargura, tudo que atrapalhar as suas vidas. Também, Pai querido, nós queremos orar para que venha a cura sobre os teus filhos que estão enfermos do corpo. Olha, Pai, obrigado pela recuperação da tua filha Cida do Covid. E ela está vencendo esse câncer, já venceu pela fé. Em nome de Jesus Cristo. Também, Pai querido, a tua filha Lourdes. Nós cremos porque ela está se recuperando para a glória do teu santo nome. Nós te amamos e te adoramos, meu Rei, porque o Senhor tem cuidado de todos nós. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem pelejado por todos e tem dado a vitória. Ainda que o inimigo diga, vou destruir, o Senhor não permitirá. A não ser aqueles que o Senhor queira levar para o Senhor. Quando chega a hora, o Senhor vai levar. Mas se não estiver, o Senhor vai vencer com os teus filhos, Pai, nessa terra. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, abençoe agora todas as famílias. Em nome de Jesus Cristo. Pai, olha como o inimigo tem sido terrível para tirar a paz das famílias, meu Deus. Vai agora de encontro a cada casa, a cada família. E repreenda o adversário. E que haja paz dentro dos lares. E que os sonhos e os projetos estejam diante da tua presença para que se realize em ti. Muito obrigado pelos sonhos realizados e por aqueles que o Senhor ainda vai realizar. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem com os nossos filhos, genro, nora, netos, aqueles que não têm ainda vão ter. Que o Senhor vá abençoando toda a nossa geração, toda a geração do teu povo, em nome do Cordeiro de Deus, e nos livra de todos os males dessa terra, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe nesta noite, para louvor do nome de Jesus Cristo. Amém. Receba a bênção. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, com toda a igreja, com todos os nossos familiares, agora e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus e louvores ao Senhor. Meu abraço em todos vocês, nosso abraço. Está aqui, como eu já disse com os irmãos, está aqui o anjo Gabriel me ajudando, está aqui o meu esposo Jorge, o evangelista, e está aqui a irmã Vera conosco. Que Deus os abençoe. Amém? Que Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus.